Bom, talvez a melhor indicação de livros que eu possa dar é tente aplicar aquilo que o livro passa. Mais vale um livro bem lido no período de um ano do que 50 lidos de qualquer jeito. De nada adianta ficar acumulando informação sem conseguir colocar em prática aquilo que está sendo passado ali. De nada adianta acumular tanto conhecimento sem passar adiante. Essa talvez seja a melhor indicação que eu possa dar. No mais, aí vai depender do estágio que você está, né? Começando agora, do zero, autoconhecimento. É sempre bacana começar pelos maiores best-sellers, pelos livros mais famosos, que eles vão ter uma linguagem mais acessível, vão ter ali uma dinâmica mais tranquila de se ler. Como, por exemplo, Milagre da Manhã. É um ótimo livro. Se você tem disponibilidade de fato colocar em prática o que ele passa no período da manhã, né? Período da manhã que seria nascer do sol, né? Não 11 da manhã. Então, se sei lá, o seu trabalho, alguma coisa da sua rotina de fato o impede, já não faz sentido. Por exemplo, Os Quatro Compromissos, outro livro muito bom, bem facinho de ler, você consegue ler em uma semana, mas os ensinamentos dele pode ficar o ano todo só dentro desses 4 compromissos. Não vou dar spoiler do que são, senão perde a graça. Mas é bem bacana, são coisas profundas que ele passa, né? São ideias bem profundas que ele passa ali. E outro livro bem bacana, que daí está um pouco fora dessa parte de autoconhecimento, mas Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que, se você é um ser humano, vale a pena a leitura. Eu tenho ele aqui numa versão era digital, mas o originalzão dele, né, aquele mais antigo da década de 80, 70, é maravilhoso. Um dos melhores livros que eu já li. Aí depois a gente consegue ir para alguns livros um pouco mais já densos no sentido de conteúdo, né? O Poder do Subconsciente é um livro bem bacana. No final de cada capítulo ele traz ali um resumo do que foi passado naquele capítulo, qual foi o ensinamento, ou os ensinamentos que ele trouxe ali. Os Segredos da Mente Milionária também trabalha numa perspectiva parecida. Ele traz uma atividade no fim de cada capítulo. São 2 livros que você consegue confirmar a teoria, né? Consegue absorver de fato a teoria. Então, também por isso a importância de ler com calma, né? Porque você consegue ir indo capítulo a capítulo, incorporando aqueles ensinamentos. Então não adianta assim incorporar tudo de uma vez só, que na verdade não incorporou nada, né? Precisa dar tempo para receber essas informações. Um Novo Mundo, também um livro bem bacana, uma leitura bem simples, mas que expande muito a consciência. Entender o nosso interior para compreender melhor o exterior. Também livros bons sobre física quântica. É bem comercial, mas DNA da Cocriação, né? A Elaine Orives, ela basicamente juntou uns 20 livros num só sobre física quântica. Então é uma física quântica bem já direcionada para as partes mais importantes, digamos, de cada um desses livros que ela compilou nesse dela. Ela transforma em curso e tal. Mas o livro é bom, DNA da Cocriação. Vale bem a pena. Ele é sensacionalista, tem uma pegada bem comercial, mas a chamada dele, mas vale a pena. Ela juntou ali coisas bacanas dentro de um mesmo livro. Depois, Acolhendo Sua Criança Interior, um livro já mais pra frente, né? Não adianta você começar por esse livro, porque é um livro que traz muitas reflexões internas, né? Então é importante você se conhecer já um pouquinho melhor, você já entender um pouquinho melhor a lidar com seus pensamentos, suas emoções, para conseguir passar por um livro desse e rever ali coisas da sua infância e entender e ressignificar acontecimentos que aconteceram no passado, né? Acolhendo Sua Criança Interior é um livro muito bom. Separe lenços para enxugar as lágrimas. Cura pelas Palavras, também muito bom. Também é um livro de autoterapia, basicamente. Aí não é esse aqui é mais um livro de exercícios, né? Não é um livro que vai contar uma história. Ela vai trazer, a autora traz introduções de como você faz aquela atividade específica, aquele exercício específico. E autoconhecimento puro,
Autoterapia, você mesmo passa pelo seu, né, cura pelas palavras, pelas suas próprias palavras, você vai passando pelas curas que cada trecho deles propõe. Eu não estou nem na metade dele ainda, acho que eu tenho 2 anos esse livro. É bem bacana. E daí, a partir disso, né, você consegue já ter uma base do que você gosta, o que você não gosta, você consegue ver um pouco de tudo e pode ir escolhendo aquilo que você gosta, né? Por exemplo, o livro Azul Divino é um livro que fala sobre atividades alienígenas, que para mim me interessa. Então fez muito sentido eu comprar. Faz um sentido você começar por ele? Eu diria que não, porque você não vai conseguir tirar proveito tão bacana, sabe? É legal a gente ter um certo plano de fundo antes de aprofundar nessas leituras para conseguir extrair mais. Ou simplesmente você vai lendo e relendo os livros que mais chamarem a atenção. O Segredo da Flor de Ouro, outro livro muito bom, mas também um conteúdo bem mais denso, já, né? São conceitos bem mais profundos que ele traz e sem tanta didática, digamos assim, fica mais aberto para você mesmo desenvolver aqueles conceitos. Pintura Mediúnica é um livro de pinturas canalizadas com a biografia dos seres galácticos que estão ali desenhados, que estão ali representados. Eu acho bem legal conhecer que existem outros seres, como que eles são, o que eles fazem, de onde eles vêm. Enfim. É isso. A ideia é ler com calma, a ideia é entender o que você gosta, o que você não gosta. A gente entende que a vida é um pouco além, né? Muito além, do que os nossos olhos humanos captam e que tem muita coisa acontecendo nesse mundo invisível, né? Que foram pistas que até grandes cientistas deixaram, né? Einstein, Nikola Tesla, por exemplo, falavam de energia, frequência, vibração. Então a gente vai entendendo que isso de fato existe, que isso de fato influencia a nossa vida. Que, se, por exemplo, outro exemplo, se a Lua impacta nas marés, nosso corpo é 70% água, será que a Lua não impacta no nosso corpo também? Tá, e a Lua é um astro. Será que o movimento de Vênus não vai impactar como a gente está aqui na Terra? Será que a aproximação de outros grandes astros também não impactaria? Será que o afastamento deles também não impacta? Aí a gente vai, será que não tem vida fora da Terra? E, né, de uma vida, anos ali vivendo sem contato com isso, anos reprimindo, às vezes, essas curiosidades que podiam surgir vez ou outra, até que em determinado momento a gente não, de fato, vamos atrás disso. E daí a gente meio que quer correr atrás do tempo perdido. E tá tudo bem, faz parte, corra atrás do tempo perdido, mas entenda que não é quanto de conteúdo que você põe para dentro, é quanto de conteúdo que você manifesta no seu exterior, é o quanto que você aplica aquele conhecimento, porque a informação só vale de alguma coisa quando ela vira sabedoria, né? Quando a gente consegue colocar isso em prática na nossa vida cotidiana e de fato passar a ser um agente transformador dentro do núcleo, dentro dos diferentes núcleos que a gente habita, né? Enquanto indivíduo físico encarnado, né? Na família, trabalho, vizinhança, enfim. Então, é isso, né? Mais vale absorver uma informação e aplicar ela do que absorver 10 e não fazer nada com elas. Essa é a ideia dessa caminhada, essa é a ideia dessa jornada, que a gente possa pôr em prática aquilo que a gente lê, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente aprende.